Apocalipse 12, a partir do versículo 9 e o comecinho do 13, acho que vai dar para nós vermos. Está falando sobre Satanás, a perseguição dele, à igreja, a perseguição dele realmente aos eleitos do Senhor, para que esses não cheguem à estatura que Deus quer que cheguem. Então, no versículo 9, mostra e descreve o momento da queda de Satanás e diz: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele." Então esse momento descreve a hora que Satanás é lançado fora do céu. Ele com 1/3 dos anjos que ele conseguiu seduzir e atrair para o seu lado, porque em seu coração Satanás queria o lugar de Deus. E você pode ler sobre isso, tipificamente, no livro de Ezequiel, capítulo 28, que você vai ver toda a descrição realmente daquilo que era o momento de elevação, de exaltação do coração de Lúcifer. E também em Isaías 14, descreve esse momento da queda, realmente. 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, falando a respeito de Satanás: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei, Satanás dizia, acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe? Satanás tinha essa síndrome, Ele queria o lugar de Deus, ele queria ocupar o lugar de Deus. Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, olha o que Deus diz para ele: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de olhar-te e dirão: este é aquele que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as cidades, que fazia dos cativos prisioneiros e não os libertava? Todos os reinos e nações verão isso, sim. Então perceba que Satanás se elevou em orgulho, em prepotência, querendo o lugar de Deus, mas ele foi lançado por terra. E realmente, como disse o versículo 9, ele foi precipitado por terra e todos os anjos que ele seduziu caíram junto com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, no Apocalipse 12, descreve o finalzinho que nós vimos, no capítulo 11, o momento em que Cristo toma o reino desta terra, porque o reino de Deus já tem vigor e Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Então ele realmente ganhou, conquistou primeiramente o reino espiritual. Hoje, no reino espiritual, Satanás já está realmente totalmente submetido a ele. Agora, neste mundo, Satanás ainda reina, no coração daqueles que o permitem, na vida daqueles que estão aí sem Deus, à mercê de sentimentos, de situações, de opiniões. E então, o momento em que Cristo tomará definitivamente o reino deste mundo, ele reinará literalmente neste mundo, é o momento que descreve o versículo 8. Agora é chegada a salvação e a força, o reino de nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque o acusador
já é derrubado. Então hoje, qual é a ação de Satanás? Ele é o nosso acusador. Ele é o acusador, como disse o versículo 9, 10, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, né? Então ele vai lá, dia e noite, para quê? Para tentar ter direito sobre as nossas vidas, para tentar ter direito sobre as nossas almas, para tentar matar pessoas, para tentar realmente ter direitos de posse sobre pessoas. Então porque o salário do pecado é a morte, ok? Deus é um justo juiz. Ele entra como esse acusador. Ele vai diante do justo juiz e fala, o senhor não é justo juiz? O senhor vai ficar, né, apoiando esse tipo de coisa? Se aí me pertence, né? Essa pessoa cometendo todo esse tipo de coisa, né? O salário do pecado é a morte. E como que ele vai continuar vivendo? É assim que Satanás requer as almas. É assim que Satanás requer as vidas. E diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então não é só do que não tem Deus que ele acusa e quer a vida e quer a alma. Não, ele é acusador também dos que são irmãos da fé, dos que são da fé. Ele busca ocasiões o quê? Para te acusar, para criar razões e direitos e criar situações, né? Para quê? Para impedir coisas na sua vida, para realmente trazer algum dano para a tua vida, para a tua casa, etc. E então, quando Jesus toma esse reino definitivamente, quando Jesus vem depois do período da tribulação, Satanás será o quê? Aprisionado durante 1000 anos. Então Jesus vai reinar nesse mundo, esse mundo que nós vemos, durante 1000 anos. E por que ele vai ter pleno sucesso? Porque Satanás e os demônios dele serão presos, ok? Então, não haverá essa ação demoníaca aqui no mundo. Então, o diabo não teve os 7 anos para reinar aqui no mundo? Vai ter. Ele vai ter esses 7 anos e ele vai mostrar realmente que ele não tem condições nenhuma para reinar. Lembra que ele disse lá em Isaías 14? Eu tenho condições, eu vou me assentar no trono de Deus. Ele se via como alguém apto, ele se via alguém com um coração igual de Deus, né? Diz lá em Ezequiel 28, você pode ver depois, né? Ele julgava que o coração dele era igual de Deus, só que Satanás não tem amor, Deus é amor, e por isso Deus está apto. Então 7 anos aqui na terra estará à mercê de Satanás reinar, e ele fará o quê? Você vai ver, só destruição, só caos, só engano, só morte, só assassinatos. E o Espírito Santo e Jesus estarão nos céus, assim como a igreja de Jesus Cristo. Agora, no período que Jesus vai reinar aqui, durante 1000 anos, Satanás também vai estar fora. Jesus vai reinar à vontade, e é quando ele vai mostrar toda a sua sabedoria, toda a sua justiça, todo o seu poder, toda a sua paz, toda a sua retidão, né? E assim será o reino de Cristo. Então o versículo 10 descreve esse momento que chega realmente, agora chegou a salvação no âmbito espiritual. Você pode ser livrado do poder de Satanás. Você pode ter vitória sobre o poder de Satanás pela tua fé em Jesus Cristo. E você pode sim calar a boca de Satanás também agora como um cristão. Como? Tendo seu advogado. Então, se Satanás comparece todo dia diante de Deus para nos acusar, me acusar e te acusar, você também precisa ter diante de Deus um advogado. Porque se o teu acusador vai lá diante do justo juiz todo dia, olá, olá, e não tem um advogado por você, o que vai acontecer? A sentença vem sobre você, não é verdade? Mas se você tem ao lado do Pai um advogado, quando o teu acusador está lá te acusando, rogando contra a tua vida, rogando maldições, requerendo situações, mas você tem um advogado, você será o quê? Justificado, você será liberto, você será
poupado, você será sim livrado. Então, é necessário crer em Jesus e este é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não fique sem advogado. Por quê? Porque senão você ficará à mercê dessas sentenças de circunstâncias malignas e demoníacas, porque o diabo é o acusador. Ele é o tentador. O que é isso? Ele vai tentar. Ele tenta, ele tenta, ele tenta. Quantos anos você tem, né? 40? 40 anos ele tem tentado destruir você, destruir a mim, destruir a outras pessoas. 15 anos, pode ver, desde que você nasceu, né? Desde que você estava no ventre, ele tentava, porque essa é a ação dele, ele é o tentador. Então ele tenta matar, roubar e destruir, e ele não tem paz enquanto realmente ele não alcançar os seus objetivos. Por isso, tenha fé em Deus. Versículo 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, enquanto Satanás está acusando, enquanto Satanás está querendo trazer danos, os cristãos, os que creem em Jesus, o vencem pelo sangue do Cordeiro, porque Cristo morreu na cruz por você, porque Cristo perdoa os seus pecados, porque Cristo te justifica. Você pode ser livrado, sim, da sentença, do mal que ele intenta contra a sua vida. E aqui é dito para o apóstolo João isso, né? Satanás, ele cai por terra, ele é aquele que persegue, que engana todo mundo, mas nós temos a salvação, nós conhecemos ao Senhor Deus, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, mas aqueles que o vencem são aqueles que o vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pela palavra, primeiro, do testemunho que Cristo deu a respeito de Deus, a respeito dos céus, a respeito da vida eterna e pelo nosso testemunho pessoal. E também os que o vencem são os que não amaram a própria vida, mas se sujeitaram até a morrer, mas não negarem a Jesus e não perderem essa salvação que nos é propiciada, que nos é oferecida através de Jesus. Então, muitos, naquela época, em maior quantidade, e muitos ainda viriam, e ainda muito ocorrerá no período da grande tribulação, muitos serão convidados a abandonar a fé, muitos serão convidados a negar a Jesus, mas aqueles que vencerem são aqueles que acreditam no poder do sangue de Jesus, são aqueles que acreditam no testemunho que Jesus deu, que ele nos deu a vida eterna, e se nós formos fiéis até o fim, nós seremos salvos. Se nós perseverarmos e não negligenciarmos realmente essa fé, né, nós não perderemos a nossa salvação e não amarmos a nossa vida até diante da morte. Você prefere o quê? Né? Você prefere morrer? Então, ou você vive se você negar a Jesus, se você negar isso que ele fez por você, é isso, né? Eu não nego o que Jesus fez por mim, porque isso que ele fez por mim me garante vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo, nele. Você pode acreditar no que for, mas se você quer vida eterna, a vida eterna, a vida depois da morte, está em Jesus Cristo. Esse é um decreto de Deus. Você pode acreditar em deuses, em filosofias, em religiões durante 100 anos aqui na Terra. Você vai viver aqui na Terra, né? Mas, se você quer a vida eterna está em Jesus Cristo. E realmente vence a Satanás, vence a morte eterna, vence a condenação. Aqueles que se apegam ao sangue do Cordeiro, aqueles que acreditam no testemunho que nós recebemos da parte de Deus, e o testemunho é esse, né? Ele nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus Cristo. E não amarmos a nossa própria vida,
mas nos dispormos até a morrermos se necessário, mas mantermos a fé no nosso coração. Por isso, alegrai-vos, ó céus, versículo 12, e vós que nele habitais, né? Alegrem-se, céus, e vocês que habitam nos céus, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, queridos, imagine só, no período da grande tribulação é a primeira ocasião. Depois dos 1000 anos, Satanás também será solto, por um período de tempo. Então, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Esses 7 anos que ele terá liberdade para reinar nesse mundo, literalmente, através do anticristo, ele tem muita pressa. Ele não quer perder nenhuma alma. Você vai ver daqui a pouco que todo aquele que aceitar o sinal da besta será condenado. Então ele tem pressa, por isso que a Bíblia diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu com grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Então ele sabe que ele tem pouco tempo. Nesses 7 anos que ele terá, ele tem pouco tempo. Mas como assim, pastora? Se ele está há todos esses anos atuando na terra, né? Ele sabe que ele tem pouco tempo. O tempo do mundo espiritual não é esse tempo. Lembre-se que para Deus um dia é igual a 1000 anos. Nós vimos lá atrás. 1000 anos é igual a um dia para Deus. Então, na verdade, na dimensão de Deus, se passaram o quê? 6 dias. Isso para nós são 6.000 anos, mas na dimensão espiritual não é. E ele sabe, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, então ele teria pouco tempo e ele tem pouco tempo para fazer o estrago que ele quer, trazer após si os seguidores, né? Matar aqueles que na verdade são os que Deus mais ama, porque nós somos a criação mais amada de Deus. Deus criou tudo, mas o Senhor deu sabedoria, deu inteligência, deu raciocínio, nós somos animais, né, racionais, né? E nós somos seres amados. Então o diabo age com pressa na terra e no tempo do Apocalipse, no tempo da grande tribulação, mais ainda será essa sede dele, porque ele sabe o tempo que ele tem para levar o maior número de pessoas consigo, para si e realmente a destruição. Versículo 13. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, queridos, perceba de novo a tipologia de Maria e da igreja. Por quê? Quando o dragão viu, né, que ele tem pouco tempo na terra, afinal o Filho de Deus estava chegando na terra, o Filho de Deus vinha para tomar o reino, o Filho de Deus vinha, né, para resgatar o povo. Diz o quê? Que ele perseguiu a mulher que estava para dar à luz ao Filho do Homem. Então, Maria foi perseguida. Se você se lembrar, Herodes deu o decreto que as crianças seriam mortas. E Maria teve o quê? Que sair e ir para longe, e ir para o deserto. E diz aqui a palavra de Deus que foram dadas asas para que fosse para o deserto. Na verdade, isso simboliza a ação espiritual, a ação realmente de Deus, foi por intervenção divina que eles foram para o deserto e fugiram da vista da serpente, daquele que queria assassiná-la. E isso ocorre também na igreja, ocorrerá também na igreja no período da grande tribulação. A igreja simboliza esta que faz nascer no coração das pessoas a quem? A Jesus.
a igreja simboliza essa que faz gerar nos ventres dos homens, das mulheres, a quem? Jesus. Então, sabendo que esta igreja, né, gera a Jesus nos ventres, nos corações, no íntimo das pessoas, ele a persegue. Só que no período da grande tribulação, se hoje, né, diante dessa pandemia, nós tivemos uma vírgula do que é, né, o poder contra a igreja, né? Fechando igreja, lacrando igrejas, impedindo a abertura de igrejas. Só que no período da grande tribulação, a perseguição contra a igreja será muito mais escancarada e maior, sendo que há lugares que as igrejas nem podem abrir ainda, mas tudo isso é só um teste do que virá. E no período da grande tribulação, a igreja será perseguida, assim como Maria foi lá atrás, e irá o quê? Para um deserto. O que é? Como isso ocorreu na pandemia, não é? Cada igreja não foi para o seu deserto, cada igreja não ficou dentro da sua casa, cada igreja não teve que ficar, né, isolada. Assim é o deserto. Você é a igreja, e a igreja é perseguida, e a igreja é levada para o deserto para ser sustentada. Por quanto tempo? 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Perceba que será o período em que o anticristo tira a máscara de bom homem, de bom governo, e ele literalmente começa a perseguir danosamente a igreja, e as pessoas vão ter que ressuscitar isso. É até bom, né? Que quantos sobreviveram no tempo dessa pandemia, espiritualmente eu estou dizendo, este é um molde do que ocorrerá, né? Só que nesse momento não haverá mais culto virtual, né? Nesse momento não haverá mais esse tipo de acesso que você teve. Você vai ter que sobreviver como uma igreja no deserto, longe dos olhos da serpente. Então, somente os cristãos que ficaram na terra, que não foram arrebatados. Mas quais são esses, pastora? São aqueles, né, que estavam desviados, que estavam fracos na fé, né, no sentido de apostatados, que estavam, né, como comprometidos espiritualmente, que eram só religiosos nominais, que tinham só nome de vivos, mas na fé já estavam mortos. Então, toda essa multidão que, na verdade, acredita em Jesus, mas está afastada dentro do seu ser de uma intimidade com Deus, são igrejas. E então, estes, para sobreviverem na fé, no tempo da grande tribulação, precisarão o quê? Como ocorreu aqui, como ocorreu com Maria, né? Precisou ir lá para o deserto com Jesus, vão ter que viver isolados, mantendo sua fé longe dos olhos da serpente, porque aonde, né, o anticristo souber que há um cristão, ocorrerá como no tempo da Inquisição, lembra? As pessoas eram apoiadas, incentivadas a acusar, a entregar os hereges. Então, todo aquele que contrariava algum ensino católico sobre as imagens, sobre aquilo que é a infalibilidade papal, seja o que fosse, alguma doutrina católica, se fosse contrariada por um cristão, porque ele leu na Bíblia e ele não estava, então ele podia ser denunciado. E essa denúncia dos hereges, né, era incentivada, apoiada, e quem ousasse esconder um herege, né, que era alguém que falasse contra a doutrina católica, este que ousava acobertar um herege, que era um cristão que lia a Bíblia, né, este também era penalizado, também podia ser preso, perder todos os bens, assim como os hereges. E assim será no período do anticristo. Se você não aceita a marca da besta, se você não aceita, né, o doutrinamento, né, que é esse doutrinamento que nós temos visto, mas de pior espécie ainda, se você não aceitar esse doutrinamento da nova era, né,
de evoluir, do verdadeiro amor, da verdadeira evolução, da verdadeira revolução, que na verdade quebra com todos os dogmas, princípios, quebra, na verdade rompe com todo o tradicionalismo, o conservadorismo, que na verdade é moral, que na verdade é a ética básica, humana, né? Se você for contra, então você na verdade é alguém que está atrapalhando o andamento, né, do sistema, né, do novo mundo, da nova era. Então você é alguém que será perseguido. E quem quiser te acobertar também será punido e aprisionado com você. Então, por isso, a igreja, aqueles que são igreja, aqueles que têm princípios, aqueles que têm ética, aqueles que têm valores, eles vão o quê? Precisar fugir. Não vão aceitar a marca, não pode comprar, não pode vender, não pode comer, não pode nada. Então, tem que viver escondido, longe dos olhos da serpente, como diz o versículo 14, longe da vista dele, para poder sobreviver. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então, o que é a água, a serpente lançar água como um rio? A Bíblia fala: se passardes pelas águas, elas não te submergirão. A água na Bíblia também tem esse sentido de tribulação. Lembra de Jesus acalmando tempestades? Lembra de Jesus acalmando aquelas grandes levantes de águas contra os discípulos, que simbolizam tempos de tribulações, tempos de perseguições. Então a serpente lança essas águas sobre a mulher, contra a mulher, águas como o rio. Então será constante a perseguição, será constante a tribulação, será constante realmente a perseguição e aquilo que é, né, as tribulações contra a igreja. E diz o quê? Para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então quer pela perseguição, pela dor, pelo sofrimento, pela pressão, fazer o quê? A igreja recuar, a igreja ser enfraquecida, fazer pela tribulação a igreja, aqueles que têm fé, aqueles, eu sou igreja, você é igreja, amém? Eu quero que você entenda isso. Mas por meio da tribulação, a serpente quer que a igreja se enfraqueça e ceda no período da grande tribulação. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então Deus usará meios para fazer com que a sua igreja sobreviva nesse período. Muitos morrerão. É importante você se lembrar da passagem de Daniel. Diz Daniel, capítulo 11, no versículo 32. Aos violadores da aliança, o anticristo com lisonjas vai perverter, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Então aqueles que violarem a aliança com Deus, os princípios divinos, as doutrinas sagradas, os mandamentos eternos, a esses, o que vai acontecer? Quem violar isso, o anticristo vai perverter, ele vai conseguir fazer descambar para o lado do mal. Mas o povo que conhece a Deus vai se tornar forte, vai se tornar determinado a vencer realmente esse que veio para enganar. Os sábios entre os povos, diz o versículo 33 de Daniel 11, ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, quer dizer, guerra, né? Contra esses, pelo fogo, pelo cativeiro, quer dizer, serão presos, pelo roubo, serão saqueados, serão roubados os seus bens, como no tempo da Inquisição, por algum tempo. Perceba o que a Bíblia Sagrada diz? Então, os sábios vão ensinar a muitos, mas eles cairão. Pela espada, pelo fogo, serão presos, serão roubados, como diz a palavra do Senhor. Então, muitos cristãos, crentes, pessoas justas, cairão. A Bíblia fala, alguns dos sábios cairão para serem provados,
purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo do fim. Então muita gente vai acabar ficando, não vai ser arrebatado. Para quê? Para serem purificadas, porque ainda tem escória na alma, no coração, né? No espírito. Então muitos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Então essa grande tribulação será realmente uma grande provação e uma purificação realmente daqueles que acreditam, né, no poder de Deus e em Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Então o Senhor ajudará a muitos a viverem, a serem, né, mantidos, ou pela terra, como diz aqui, a terra ajudará a igreja, né? Ou quer seja por plantios, se alimentarão dessa forma. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é o remanescente da semente da mulher? É o povo de Deus, né? Então a igreja gera filhos. Então Satanás fará guerra a esses filhos espirituais, né, ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. A esses e contra esses Satanás estará irado, contra a igreja, e ele vai o quê? Fazer guerra aos filhos, aos que nasceram da igreja. O que é a igreja? A igreja de Jesus em toda a terra. Não tem placa, né? Não é denominação, mas é a igreja que gera pela palavra vidas e vidas e vidas, que é o remanescente, que são as pessoas, os cristãos em toda a terra, que guardam a palavra de Deus, que guardam o testemunho que Jesus deu, e é estes que Satanás vai perseguir. E perceba que tanto judeus quanto cristãos, na verdade, eu acredito que até muçulmanos, por quê? Porque os muçulmanos creem no Deus único, como os judeus, como os cristãos. Então, eles farão perseguição a estes que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quer seja judeu, quer sejam os filhos de Moisés, né? Quer sejam os discípulos de Moisés, quer sejam os discípulos de Jesus, a todos esses serão perseguidos. Satanás estará contra eles no período da grande tribulação. Então amanhã nós começaremos Apocalipse 13, que também tem muitas coisas para nos ensinar. Perceba o que Daniel falou, o que Deus revelou a Daniel sobre o anticristo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconhecerem esse Deus dele, ele multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Entende como o anticristo vai agir? Ele tem o seu Deus da fortaleza, daquilo que é o Deus da escuridão, na verdade, que é Satanás. Quem reconhecer esse Deus dele, que é Satanás, que é a besta, ele vai multiplicar a honra dessas pessoas. Quem reconhecer, né, esse Deus com letra minúscula, que é Satanás, ele vai o quê? Fazer reinar, vai dar governos sobre muitos, né? Porque vai precisar controlar o povo. E sobre esses repartirá a terra por prêmio, entende? Então o poder, na verdade, que o anticristo usará para seduzir, para dominar sobre as pessoas, é um poder realmente que ganhará aqueles que são materialistas, né? As pessoas que são cobiçosas de poder, de dinheiro, elas se renderão muito facilmente ao anticristo, porque ele vai oferecer isso a todos que se renderem ao Deus das fortalezas, que é na verdade o próprio Lúcifer, que a quem aceitar na marca da besta, quem reconhecê-lo, ele dará prêmios, ele dará autoridade sobre cidades, sobre estados, sobre países, e ele reconhecerá e multiplicará a honra dessa pessoa. Então fará a pessoa ser reconhecida mundialmente
Então imagina, ele é um grande imperador, né? Então ele vai delinear até quem ele vai pôr como presidente nos lugares, como governantes, né? Etc. Então assim termina o capítulo 12 de Apocalipse. Até amanhã.